Olá pessoal, eu sou o Dr. Luiz Carvalho e novamente na série Artigos Comentados com o artigo de hoje: efeito de um protetor bucal esportivo na amplitude de movimento funcional da coluna vertebral e na postura da parte superior do corpo no Taekwondo. Esse trabalho é de 2021. Lembrando a todos que a responsabilidade do resumo e da interpretação é totalmente minha, ok? Então, vamos para o artigo. E qual que é o grande objetivo desse artigo? É investigar se o uso de protetores bucais em comparação com a oclusão habitual, ou seja, o atleta sem o protetor bucal, se isso afeta a postura da parte superior do corpo dos atletas de Taekwondo, tanto em estática como durante movimentos específicos dessa modalidade esportiva. E por quê? Qual que é o porquê do estudo? Nos esportes de alto rendimento, os investimentos são tanto para favorecer o atleta como para eliminar fatores que possam prejudicá-lo. Por isso é preciso definir qual o impacto no rendimento esportivo de atletas com o uso de protetor bucal. Ou seja, nos atletas, tanto os amadores como os profissionais, e por que não no atleta do dia a dia, tanto nós queremos favorecer o rendimento dele, como nós queremos oferecer tratamentos e condutas que não o prejudicam. Ok? Então esse é o grande objetivo desse trabalho, é avaliar se os protetores bucais eles causam algum tipo de prejuízo na postura dos atletas de Taekwondo e também durante seus movimentos específicos dessa modalidade. Então vamos lá, Como materiais e métodos, foram avaliados 12 atletas de Taekwondo da seleção alemã. A idade média 23,9 anos, 5 mulheres e 7 homens. Foram feitas avaliações, ou seja, 2 tipos de avaliações, da postura estática dos atletas e 2, funcional da parte superior do corpo desses atletas, em 3 situações diferentes. Eles sem protetor bucal algum, para ser usado como medida de referência, com um protetor bucal pré-fabricado e com um protetor bucal individualizado. Como oclusão habitual, quais foram as considerações aí nesse trabalho? É o posicionamento mandibular habitual do atleta, sem o protetor bucal algum, para utilizar como referência para o uso do protetor bucal pré-fabricado e protetor bucal individualizado. Sobre o protetor bucal pré-fabricado, ele não possibilita ajuste nos tecidos, um ajuste mais fino dos dentes, da mucosa, dos freios e bridas e dos contornos ósseos. Não há o registro da oclusão no protetor, a retenção e estabilidade são precárias, existe aí uma deficiência, uma dificuldade de respiração, é desconfortável, porque como ele não tem uma boa cópia dos tecidos bucais, ele pode estar machucando aí, e há uma necessidade do atleta ficar segurando o dispositivo com os dentes o tempo todo. Então isso tira o foco, O atleta ele tem que ficar mais preocupado em manter o protetor bucal e isso vai tirar ele um pouco de ação da sua atividade esportiva. Sobre o protetor bucal individualizado, quais são as considerações a respeito dele? Ele é confeccionado a partir de impressão das arcadas dentárias do atleta, ou seja, quando nós confeccionamos aí na etapa laboratorial, o material que é feito, o protetor bucal, que é o EVA, ele vai copiar muito bem os dentes, gengiva, palato e assim por diante. Então nós temos algumas etapas, tanto clínica como laboratorial. O ajuste ele é muito superior aos tecidos orofaciais, eles são montados sobre modelos em articulador após registro espacial da maxila. Ele tem uma estabilidade oclusal, ou seja, os dentes inferiores de alguma forma eles vão marcar a parte oclusal do protetor bucal e ele consegue ter conforto, ele consegue falar e uma deglutição aí, totalmente adequadas para o atleta. Então vamos lá, como foi feita a avaliação estática desses atletas? Eles eram colocados em imobilidade dentro de uma sala escura, alguns sensores eram adaptados nas costas dos atletas,
né, 6 pontos diferentes, utilizando aí o ombro, o eixo da coluna, que é vertical, e depois o quadril, né? Então a gente tem a distribuição de 6 pontos nesses 3 eixos aí, nas 3 situações diferentes. Relembrando, né, sem o protetor, sendo aí a medida de referência, com o protetor pré-fabricado e com o protetor individualizado. Avaliação em movimento. Foi realizada uma sequência de Ponzai, que é uma sequência de movimentos representando uma luta contra um oponente imaginário. Isso é próprio da atividade deles, né, do Taekwondo aí. Foi feita a avaliação da coluna cervical, torácica e lombar em relação à extensão, à flexão, flexão lateral e a própria torção. Lembrando que esses atletas eles foram avaliados em 3 situações diferentes. Como resultados, o que nós tivemos aí, né? Que foram listadas várias medidas de posição da coluna, tanto estáticas e quanto em movimentação. E as diferenças de medidas representaram pouca significância estatística comparando-se às 3 situações. Então, vamos para as conclusões e discussão a respeito desse trabalho, né? Que existe uma interdependência funcional entre a posição da mandíbula, oclusão dentária e sistema muscular esquelética. Então, os autores chegaram nesse ponto que é muito importante. Então, a gente vê a relação do dentista em relação ao posicionamento da mandíbula, a oclusão e o sistema muscular esquelético. Isso vai favorecer o quê? A performance do atleta, né? O desempenho do atleta. Então, está aí mais uma comprovação de que o cirurgião dentista é muito importante, né, na atuação em atletas, tanto os profissionais como os amadores e o atleta do dia a dia. Bom, existem mecanismos de compensação muscular que são mais acentuados em atletas de alto rendimento, ou seja, de alguma forma existe aí uma compensação muscular. Os atletas eles se adaptam, né, em relação a algumas dificuldades dento-esqueléticas. Então isso é uma característica, ou seja, favorece aquela pessoa que tem esse poder de adaptação, ele consegue ser favorecido no esporte. E que o uso do protetor, esse é o ponto mais importante do trabalho, ele não apresentou nenhum efeito positivo em relação ao atleta quando ele estava sem usar qualquer tipo de aparelho intraoral. Mas em compensação também não houve nenhum efeito negativo do desempenho quando esses atletas estavam usando o dispositivo oral, ok? Ou seja, se o dispositivo oral, como o protetor bucal, ele não tem nenhum efeito negativo, mas em contrapartida ele protege os tecidos orofaciais, nós temos aí uma grande indicação do uso de protetor bucal para aqueles esportes onde há, né, o potencial de impacto e o potencial de quedas que podem traumatizar o rosto aí. Então, por fim, qual que é a grande conclusão aí do trabalho? Por oferecer proteção aos tecidos orofaciais em atletas mais expostos a injúrias nesses tecidos por trauma de face e não provocar efeito negativo em seu desempenho esportivo, seu uso é benéfico, principalmente se for um protetor bucal individualizado, que nós já discutimos anteriormente, por oferecer conforto, estabilidade, retenção e possibilitar que o atleta possa ter fonética, deglutição, né? E assim ele realmente tem aí o potencial de estar sendo protegido por um aparelho, um dispositivo intraoral. Meus amigos, se vocês gostaram, curta, comente, salve, compartilhe aí. E vocês têm aí, né, para saber mais, me acompanhe. Tem aí o site, tem aí o meu e-mail, se precisar mandar algum recado, o meu Instagram, também estou, né, totalmente à disposição, se precisar mande qualquer recado para mim. E vá até o YouTube, Luiz Eduardo Pinto de Carvalho, e eu vou postando sempre vídeos sobre as áreas aí de odontologia do esporte, do sono, bruxismo, dor orofacial, ok? Então, até a próxima!